Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula 4 de aquecimento para a semana da drenagem urbana. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está assistindo aí do computador, do celular, Smart TV, tablet, do estado que você está assistindo, da sua cidade, seja muito bem-vindo. Espero que você esteja bem aí do outro lado da telinha. Nós estamos iniciando, então, agora a nossa aula 4, né? Uma sequência aí de 10 aulas, 10 encontros preparatórios de aquecimento para a nossa semana da drenagem urbana. E nós estamos aqui no encontro número 4, tá? E nesse encontro de hoje, nós vamos entender um pouco melhor como que você consegue atuar na drenagem urbana e mitigar, né? Não gerar impactos ambientais dentro do seu trabalho, né? Reduzir esses impactos ambientais dentro do seu trabalho. Então, olha só, hoje em dia, dentro da drenagem urbana, nós temos impactos que as obras podem gerar, né? Naquela determinada região, naquele determinado córrego, né? Naquele deságue, né? Então, nós vamos mostrar aqui para vocês, né, caminhos para que vocês possam ingressar nesse mercado de drenagem urbana já com essa visão clara desses impactos possíveis, né? E como que você vai atuar nesse mercado para minimizar esses impactos no mercado atual de drenagem urbana, tá? Então, fica com a gente aí que você vai aprender esse passo a passo e essas soluções, ok? Queria já de antemão, pessoal, me apresentar aqui. Sei que muitos já estão acompanhando aí as outras aulas, já acompanham o meu trabalho, e tantos outros ainda não me conhecem. Então, muito prazer. Meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais, né? Atuo no mercado já há 14 anos, ok? E 2 anos atrás comecei a compartilhar um pouco dessa experiência aqui nas redes sociais. Então, atuei aí no mercado, atuo no mercado já há 14 anos, com drenagem, modelagem, hidrologia, hidráulica e por aí vai, né? Tudo que está tocando aí no assunto de águas, né? E 2 anos atrás comecei a compartilhar parte desse conhecimento aqui no YouTube, no Instagram, Facebook, LinkedIn e também outras redes sociais, né? Visando aí com que a gente consiga elevar esse nível da drenagem no país, né? E o objetivo principal aqui desse trabalho é fazer com que você domine a drenagem urbana e fature R$ 10.000 nesse mercado, com os seus projetos, com as suas consultorias, com a sua atuação nesse mercado que é tão carente aí de profissionais qualificados e é rico de problemas e demandas, né? Nós temos visto aí esse início de ano aqui, já está muito caótico para várias regiões aí do país, devido às chuvas, enchentes, inundação que a gente vê ano após ano. Essa questão crônica do país, um dos maiores problemas aí do país de infraestrutura é a drenagem e você pode fazer parte dessa solução, ok? Então, pessoal, para isso nós organizamos aqui nesse início de ano, né, a nossa Semana da Drenagem Urbana, que vai começar no dia 29 de janeiro, ok? E até lá, nós temos aqui 10 encontros para percorrer. Já percorremos 3 encontros, hoje é o 4º, teremos mais 6 encontros. Para que são esses encontros, professor? Para a gente se preparar para a grande Semana da Drenagem Urbana. Então, a gente vai, ao longo desses encontros, ao longo dessa esteira que eu comentei nas primeiras aulas, né? Nós vamos trazendo clareza, vamos jogando luz em vários pontos aí da questão da drenagem, se é uma carreira para você, se é um caminho para você trilhar, como que você pode ingressar nesse mercado, como você pode se destacar nesse mercado, como você pode atuar nesse mercado sem gerar esses impactos ambientais que a gente vai abordar aqui hoje com vocês, né? Trabalhando numa linha sustentável, né? Então, gerando aí soluções inovadoras, trazendo essas novidades para o mercado, onde você ainda pode ser pioneiro. Porque, olha só, essas técnicas que nós vamos ver aqui hoje, essas soluções, esses caminhos, ainda estão engatinhando no país, né? Então, ainda carece de muita informação, né? Carece de muitos profissionais aí que possam atuar, né, com essas soluções. Outros países já estão, né, andando com as próprias pernas. O país, no Brasil, já avançou bastante, né? Então, a gente vê aí que já existem algumas leis nesse sentido, já existem manuais de drenagem nesse sentido, né? Mas poucos profissionais ainda que dominam. Então, você pode ser ainda pioneiro nessa área, né? Pode se destacar também nesse caminho, ok? E, obviamente, de uma forma muito positiva,
Por quê? Você está atuando de forma a minimizar esses impactos aí que podem ser gerados nas obras de infraestrutura, certo? Então, galera, olha só, nós tivemos aqui já 2 encontros, quer dizer, 3 encontros. O primeiro foi na segunda-feira, dia 15, com o tema de saiba se a drenagem urbana é para você, né? Então, aquela questão que nós abordamos, a saída do ensino médio, a entrada na graduação, fazendo engenharia civil, que é um mercado amplo, né? Será que a drenagem é para mim? Será que eu me encaixo aqui no cenário da drenagem? Tá? Quem não assistiu, assista essa aula aqui, o replay, ok? Na aula 2, nós tivemos aqui como começar, então, na drenagem urbana. Olha só, se você olhou para a drenagem urbana de dentro, como nós apresentamos aqui na aula 1, e falou, cara, isso daqui é para mim, estou vendo essa oportunidade, vou encarar, eu consigo, não é tão complexo, vou para cima, vou desenvolver meus projetos, minha consultoria, vou participar aqui das aulas, vou absorver o máximo da semana da drenagem urbana. Eu vou começar. Por onde você começa? Começa por aqui, ó, tá? Assistindo essa aula 2, tá? Como começar a atuar na drenagem urbana, ok? Aula 3, pessoal, você que já vai estar começando a atuar na drenagem urbana, você que está vindo de outras áreas, você que está dando um upgrade na sua carreira, como se destacar nesse mercado, tá? Essa aula é fundamental, pessoal, fundamental. Aqui a gente já vai abrir um pouquinho, né, do que a gente vai ver um pouco mais para frente, que é a captação de clientes, né, como a gente vai conseguir os nossos projetos, nossas consultorias, nossos clientes, mas esse ponto aqui de destaque é fundamental, tá, pessoal? Fundamental. Então, a gente fez essa aula ontem, né, está aí disponível a gravação aí para vocês. Assistam e já coloquem em prática, tá? Como a gente falou na aula ontem, quanto antes vocês iniciarem, melhor para vocês, tá? Então, as estratégias que nós temos aqui, né, de prospecção, né, de atendimento, de abordagem, de gerar valor, tudo isso vai te destacar no mercado. Nós elucidamos aqui ontem, né, para vocês na aula 3. E hoje nós estamos na aula 4, né, que é justamente o tema de minimize os impactos ambientais da drenagem urbana, ok? Então você vai conseguir ingressar nesse mercado já com uma visão mais madura. Olha só, antigamente, pessoal, né, há algumas décadas aí talvez atrás, a visão, né, a definição de drenagem na cabeça de muitos engenheiros é tira a água daqui e manda lá para baixo, né? Tira a água daqui, manda para o jusante o mais rápido possível, né? Elimina a água daqui da forma mais rápida possível. Essa era uma definição da drenagem há anos atrás, né? Hoje em dia, né, essa visão tem gerado muitos problemas nos grandes centros urbanos. Por quê? Conforme a gente vai acelerando esse escoamento, né, vai tendo essa visão de tira a água daqui, manda para lá e tal, vai acelerando todo esse processo, né? A gente vai ver que pode gerar mais problema ainda, né, do que se a gente atuar de uma forma de, não, vamos segurar um pouco essa água, vamos amortecer, vamos fazer esse escoamento infiltrar, vamos fazer essa água de chuva aqui infiltrar, ser interceptada. Então, olha só, essa visão da drenagem mudou bastante, tá? E você não pode ficar com a visão antiga da drenagem, né? Primeiro que você vai ficar desatualizado com o mercado, e segundo que você pode gerar muitos problemas aí, se você ainda continuar com a visão de vamos acelerar o escoamento, vamos mandar tudo para baixo, vamos mandar para jusante, né? Essa visão gera uma vazão de pico, né? Que muitas vezes o trecho de jusante não está não tá ali preparado para suportar. Isso pode gerar grandes problemas, tanto na micro como na macro drenagem, tá? Então, assim, a aula de hoje é justamente para a gente tratar desse assunto, e você que aí já se decidiu pela drenagem, viu a primeira aula, olha, vou agarrar essa oportunidade, esse é o momento, né? Viu a segunda aula, como ingressar no mercado, viu a terceira aula, tudo que você precisa aí, o feijão com arroz, aí o básico aí para você se posicionar no mercado, se destacar. Hoje você vai ver, né, como você vai atuar nesse mercado já com essa visão atualizada, já com essa visão de a drenagem, né? Nós vamos drenar o excedente, né? Então nós vamos promover ali o máximo de infiltração, interceptação, né, sempre que possível, e o excedente obviamente vai ser drenado. Então essa visão ela muda totalmente o cenário, tá? Totalmente o cenário, ok? Então, pessoal, essa aula 4, né? E amanhã nós temos a aula 5, que é como criar a sua estabilidade com drenagem urbana. E aí eu já adiantei para vocês que não tem como gerar nenhum nível de estabilidade se não tiver planejamento, tá? Então a gente vai passar pelo planejamento amanhã. Na aula 6, que vai ser já na próxima segunda, é como conseguir clientes na drenagem urbana.
Isso daqui é uma dúvida constante que nós recebemos. Professor, como que eu vou prospectar o cliente? Como que eu vou chegar no cliente? Como que eu vou conseguir mais trabalho, mais oportunidade, mais projeto, mais consultoria? Essa aula aqui vai ser fundamental para vocês, tá, pessoal? Então, não percam aí na segunda-feira também. Depois nós teremos aula 7, como lidar com a concorrência no mercado, tá? Então, olha só, entrei para o mercado, estou desenvolvendo meus trabalhos, vou ter concorrente, todo mercado tem concorrente, mesmo que na drenagem urbana os concorrentes qualificados são ínfimos, tá? São ínfimos, mesmo assim existe uma concorrência. Como você vai lidar? A concorrência está com o preço lá embaixo, mas a qualidade também lá embaixo, né? Mas o cliente não está enxergando esse valor. Então, toda essa problemática nós vamos tratar aqui na aula 7, dia 23. Aula 8, como evitar erros grosseiros. Então, olha só, um erro grosseiro pode comprometer o seu futuro dentro da sua profissão, tá? Não só na engenharia, mas outras áreas também, né? Na medicina, no direito, né? Várias áreas aí. Se a gente tiver um erro muito grosseiro, isso aqui vai comprometer o nosso futuro, nossa credibilidade no mercado. Então, assim, quais são os caminhos para a gente evitar esses erros, né? Fugir desses erros, tá? Na aula 9, nós teremos aqui, então, caminhos para se manter atualizado, mesmo quando a gente não tem muito tempo, né? Porque a nossa rotina hoje, pessoal, é uma correria lascada. A gente sabe, né? Trabalho, estudo, vida familiar, né? Lazer, então, assim, vai acumulando as coisas. Então, como a gente vai se manter atualizado diante aí dessa realidade que muitas vezes a gente não consegue encontrar muito tempo, né? Então, a gente tem que ser muito preciso, assertivo nos caminhos que a gente vai se atualizar. Não pode estar, muitas vezes, você não tem tempo de comprar esse calhamaço de livro aqui atrás, por exemplo, e ficar estudando na sua casa. Às vezes, daí não cai, não se encaixa na sua vida, não se encaixa na sua rotina. Né? Então, você vai ficar para trás, vai ficar desatualizado por causa disso? Não, existem caminhos, tá, pessoal? Caminhos aí mais assertivos, mais atualizados também, inclusive, tá? E na aula 10, nós temos aqui como encontrar materiais confiáveis da drenagem urbana. Quais são os caminhos que você tem que ter aí na sua cabeceira, né? Na ponta da língua, né? No seu bolso, na sua manga, tá? Que são caminhos aí que você precisa sempre estar em contato para estar também buscando esses materiais de forma, confiável, né? De forma segura e confiável, ok? Então, aqui nós temos as nossas 10 aulas de preparação para a nossa semana da drenagem urbana. Inclusive, se você não fez a sua inscrição ainda, ó, clica no link na descrição, tá? A semana vai começar no dia 29/1, então vai ser aqui o primeiro encontro dia 29/1, segundo encontro dia 31/1, terceiro encontro dia 2/2, sempre às 8 horas da noite e ao vivo, tá, pessoal? Online, ao vivo, gratuito, tá? Então, faça a sua inscrição, garanta aí a sua vaga nessa semana da drenagem urbana, ok? Esse evento aqui, pessoal, vai mudar de vez a perspectiva, né? Sua perspectiva de atuação na drenagem urbana, vai trazer novos horizontes, oportunidades que você vai poder agarrar, tá? Então, dentro dessa semana aqui, o nosso objetivo principal é fazer com que você dê um mergulho profundo na drenagem urbana, né? A gente vai te mostrar os caminhos para você dominar a drenagem urbana, vai te mostrar os caminhos para você atuar nesse mercado, né? E faturar aí 10 mil reais ou mais nesse mercado, porque qualquer projeto, consultoria que você vai desenvolver nesse mercado, né, vai gerar em torno de 5 dígitos, tá? Nós temos recebido aqui muitas demandas recentemente. Essa semana acho que a gente recebeu umas 3 demandas, e nós até passamos algumas para os nossos alunos aí da Sobre as Águas, da plataforma, né? Então, assim, muitas demandas aí que vão girar em torno aí de 20, 30 mil reais, né, de consultorias e projetos, né? Então, olha só, pessoal, nós queremos que você domine a drenagem urbana, atue no mercado, fature aí o que é justo para você, né, que você consiga viver da sua profissão, né, trazer renda para dentro da sua casa, né, trazer mais conforto para sua família, né? Então, isso que nós buscamos com esse trabalho, né, porque é isso que eu busco com o meu trabalho, né, para minha casa, para minha família, né? E eu acredito que, como eu falei nas últimas aulas, quando a maré sobe, todos os barquinhos que estão ali na água também sobem, tá? Então, quando a gente faz esse movimento, né, a gente traz luz para a drenagem urbana, tendo em vista que é uma área gritante, urgente, né? Está, assim, gritando de problemas, né? Está extravasando de problemas e demandas, né? Quando a gente traz profissionais para atuar, né, capacita esses profissionais,
nós estamos cruzando aí uma área com muita demanda com poucos profissionais. Então, nós precisamos ter ali os profissionais capacitados para atuar nessa área, tá? Capacitados para atuar nessa área. Ok? Então, o objetivo principal aí da semana, faz a sua inscrição, participe conosco para te mostrar os caminhos aí para você dominar a drenagem, atuar nesse mercado, faturar com projeto, consultorias, tá bom? Viver aí dessa profissão, crescer nessa profissão, ok? Então, é isso que nós buscamos aqui com esse evento. Então, garanta aí a sua inscrição. Vamos lá, então, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E separei aqui em 4 tópicos, né, o nosso tema de hoje, que é como minimizar impactos na drenagem urbana, né? E a primeira questão é o seguinte, né? Pode ser que não esteja muito claro para vocês ainda quais são os impactos que podem ser gerados nesse processo, né? E aqui a gente vai detalhar um pouco desses impactos. De forma bem resumida, tá, pessoal? E bem sintetizada aqui, né? A gente consegue observar esses impactos de 2 formas. A primeira forma é relacionada à quantidade e a segunda forma relacionada à qualidade. Então, quantidade, né? Nós temos aí quantidade de água, de vazão, pode gerar impactos, né? Como alagamentos, como inundações, tá? E aqui já fazendo um disclaimer com vocês, quando nós temos ali uma rua que alagou, a boca coletora não deu conta de engolir aquela vazão, a sarjeta transbordou, jogou água para a parte central do pavimento, você passa com o carro, levanta aquela ondinha em quem está lá na calçada, né? Esses alagamentos, né, como o nome diz, são alagamentos mesmo, né? Não é uma inundação ainda, tá? É só um alagamento ali, muitas vezes até pontual, ok? Às vezes entupiu uma boca coletora, pô, não entra mais água na boca coletora, não vai para a rede de drenagem, vai alagar aquele trecho ali. É algo mais pontual, ok? Agora, inundação, pessoal, inundação já é algo muito mais sério, né? Eu mostrei para vocês ontem uma inundação ali na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, das chuvas que deram, você vê, pô, todo um bairro debaixo d'água. A macro drenagem não deu conta, transbordou. Isso daí atingiu a cidade, as áreas adjacentes. Infelizmente, hoje, nós temos muita urbanização na beira de rio, né? Se o rio sobe, transborda, vai atingir essas áreas adjacentes. Então, aqui nós temos, de um lado, alagamentos, algo mais pontual, né, em menor magnitude, né, talvez ali uma falha numa drenagem pontual, um entupimento de uma boca coletora, né, um subdimensionamento ali de alguma estrutura específica, e inundação, né, já um problema mais grave. E nós temos aí o transbordamento de uma calha, por exemplo, de um rio que atinge uma cidade, que deixa a cidade debaixo d'água, né, que é tanto um como o outro, né? Há de se dizer que é bastante comum no Brasil, né? E do outro lado aqui, pessoal, poluição dos cursos d'água. Então, olha só, poluição em si é muito simples de entender, né? O rio poluído e tal, contaminado. O rio por si só, pessoal, ele já tem um transporte de sedimento, né? Já tem um equilíbrio de transporte de sedimento por si só, né? Então, água em obra, né? Água em obra real sempre vai trazer sedimento, tá? Seja areia, silt, argila, né? Água sem sedimento, sem sólido, é só em laboratório, controlado. Mas no córrego, no canal, vai trazer ali sedimento, tá? Não tem o que fazer. Então, por si só, o curso d'água já vai ter acúmulos de sedimentos, né? Já vai ter muitas vezes assoreamento, né? Ou processo de erosão, se tiver muita velocidade, né? Agora, além disso, nós temos ali, que é um processo natural, né, que pode ser intensificado por ação humana, pode ser, mas naturalmente os cursos d'água, né, se você observa um curso d'água onde está numa área assim, que não foi tocada pelo ser humano, o rio ainda continua serpenteando ao longo do tempo, né, em trecho de curva tem mais erosão, sedimentação na margem, então isso é um processo natural. Agora, poluição não, né, então chegar sacolinha de plástico no rio, chegar garrafinha de plástico, chegar produtos químicos, né, elementos químicos, daí já não é natural, obviamente. Então, essas 2 linhas de impactos, né, são muito comuns no país, tanto a linha de quantidade como a linha de qualidade. Então, olhando para a linha de quantidade, ó, nós temos aqui um processo de inundação. Olha só, um bairro inteiro debaixo d'água, tá? Então, aqui, com certeza, pessoal, com certeza,
né, a macrodrenagem transbordou e atingiu esse bairro. Muita água, né? Região muito grande. Provavelmente deu uma chuva intensa, né? A macrodrenagem não suportou essa vazão de pico, transbordou e atingiu aqui áreas adjacentes. Aqui, inclusive, é uma foto da Baixada Fluminense do Rio, tá? Que foi esses dias aí, né? Esses dias, bem recente. Ok? Aqui embaixo, pessoal, nós temos uma imagem de um alagamento, ó, tá vendo? Um alagamento mais pontual, ó. Um sistema aqui como se fosse uns barbacãs, uns extravasores aqui nessa mureta, não tá dando conta aqui, ó. Tá chegando mais água do que tá saindo nesse buraco. Então, essa sarjeta aqui, ó, já tá, né, basicamente atingindo aqui a faixa aqui de carros, né, do pavimento. Isso aqui é um alagamento pontual. Ah, então alagamento tem problema? Não, tem problema também, né? Eu só estou mostrando as escalas aqui dos problemas. Dos impactos aqui no caso, tá? Do outro lado da qualidade, bom, essa imagem aqui fica bem clara, né? Essa imagem aqui bem clara. Isso aqui é um rio, tá? Isso aqui é um rio. Mas olha só, em São Paulo, por exemplo, o Rio Tietê, né, bastante contaminado, Rio Pinheiros, né, que tentam despoluir, né? Mas assim, não só eles, mas vários córregos em São Paulo, em outros centros urbanos, né? Muita poluição, né? O cheiro forte. Isso aqui é bastante comum, né? Não é novidade para ninguém, né? Então acho que não tem nenhuma surpresa, certo? Então aqui são alguns impactos principais aqui, ó, né? A gente já consegue observar nesse campo. Agora, como que são gerados esses problemas? Por que o rio transborda? Por que alaga? Né? Por que geram esses problemas que a água vai para dentro da casa das pessoas? Né? Muitas vezes as pessoas perdem ali seus bens, perdem suas vidas, né? Então, assim, como eu disse, o problema é crítico, urgente e gritante. Ok? A quantidade de profissionais é muito baixa, qualificada para atuar nessa área é realmente muito baixa, tá? Tendo em vista a quantidade de problema que a gente tem. Então, olha só, recapitulando aqui rapidamente com vocês, não sei se vocês lembram aí da graduação, do ciclo hidrológico, né? Quem viu, né? Quem não viu o ciclo hidrológico na graduação, aí lascou, né, pessoal? Porque esse aqui é o básico do básico do básico, né? Mas a gente vai recapitular rapidamente. Como o nome diz, é ciclo. Então não tem começo, não tem meio, nem tem fim, tá? O ciclo acontece por quê? Porque tem água e porque tem o sol. Se não tivesse um dos dois, não ia acontecer, tá? Então, olha só, eu tenho aqui um processo de evaporação, tá? Então, eu tenho aqui um reservatório, um lago e tal, tenho processo de evaporação. Essa água evaporada vai virar nuvem, essa nuvem condensada vai virar precipitação, chuva, essa chuva vai atingir aqui a superfície terrestre, a nossa cidade. Parte dessa chuva já vai evaporar logo na queda, tá? Não sei se você sabe, mas parte da chuva já evapora logo na queda, muitas vezes. Parte dessa chuva vai cair nas folhagens, vai ser interceptado pelas árvores, né? Como eu falei, acho que na primeira ou na segunda aula, né? As folhinhas que vão segurando essas gotículas de água, né? Quando você está na chuva, corre debaixo da árvore que você fica protegido, mas depois de um tempo começa a cair uns pingos gigantes na sua cabeça, porque é aquele volume de água que foi compilado ali na folha, né? Que a folha cedeu e cai na sua cabeça, né? Então, tem a interceptação. Tem ponto aqui da abstração inicial que a água cai no ponto baixo da bacia. E aí não tem escoamento, não tem para onde ir. Tem infiltração da água, né, que ela vai infiltrando no solo, se for um solo mais poroso, mais permeável. E tem o escoamento superficial, que vai gerar os nossos cursos d'água. Tá? Então, olha só. E aí volta aqui a evaporação e volta todo o ciclo. Ok? Então, o que acontece? Esse ciclo aqui é um processo natural que independe do homem. Ok? Então, se tem um homem na parada ou não tem um homem na parada, esse processo vai acontecer do mesmo jeito. Tá? Agora, tendo o homem no processo, o homem pode gerar alguns impactos aqui nessas etapas. Ok? E é isso que a gente vai ver daqui para frente, como que são gerados esses impactos. Então, olha só, o processo de urbanização cresceu, né? Obviamente, mundo afora. Tá? Então, pegando aí um século atrás e pegando o cenário de hoje, obviamente a gente tem muito mais áreas urbanizadas,
densamente urbanizadas, casas, prédios, loteamentos, galpões logísticos, pavimento, né? Então, tem muito mais infraestrutura hoje do que há 100 anos atrás. Então, esse processo está numa ordem crescente, tá? Agora, se a gente for olhar esse processo, né, de forma desregrada, né, sem preparo, feito de qualquer jeito, pode gerar esses impactos que a gente viu naquela primeira etapa ali na nossa aula de hoje, né? Que é a parte de qualidade e quantidade, ok? Então, olha só, esse efeito da urbanização desregrada, a gente tem o seguinte, né? A população tem aumentado e as cidades também têm aumentado. Com o aumento da população, né, aumenta-se o quê? O esgoto. Tá? Por quê? Porque cada ser humano gera uma quantidade de lixo por dia, gera esgoto por dia. Então, se aumenta a quantidade de ser humano, obviamente aumenta o esgoto. Tá? Se aumenta a quantidade de ser humano, obviamente aumenta também a necessidade de fornecimento de água. Essa parte de fornecimento de água, que aparece esse retângulo vermelho, o problema de recurso hídrico, já é até uma outra etapa que a gente nem vai aprofundar aqui, né? Mas vira e mexe também, pessoal, cada ciclos de anos aí a gente tem problema de abastecimento, né? A gente sabe disso, né? Aí começa aquelas taxação para quem está usando muita água, porque está acabando o nível do reservatório, está no nível do reservatório, está no nível morto, né, do reservatório, não tem ali o recurso para atender toda a população, então isso é um outro problema também que envolve água, né? Mas não está aí no script de drenagem, mas é algo que a gente consegue também observar, né? Então, olha só, se aumenta a demanda, pode gerar problema de abastecimento. Ok? Bom, beleza. Ainda seguindo essa linha aqui, ó. Se aumenta a população, aumenta a quantidade de esgoto, aumenta a quantidade de vazamento. Esses vazamentos aqui podem impactar diretamente na recarga subterrânea no nosso lençol freático. A vazão de base pode ser alterada e pode piorar aqui a qualidade dos rios. Então, olha só, se chega mais esgoto, né, no nosso lençol freático, o nosso rio, que é abastecido pelo lençol freático, também recebe esse esgoto e piora a sua qualidade. E isso gera um problema de poluição. Ok? Então, esse caminho aqui, ó, pode gerar esse problema. Outro caminho aqui, ó, a quantidade de esgoto aumenta, né? Diminui a qualidade das águas pluviais, ou seja, a água que vem do escoamento superficial direto. Tá? Essa poluição difusa também piora a qualidade do rio, também gera o problema de poluição. Então, olha só, eu tenho uma vazão de base, ó, que é conhecido como vazão de base, para quem não conhece esse termo, que é a vazão que chega no rio, né, devido ao nosso lençol freático. Tá? Se tiver chuva ou não, o lençol vai estar aqui, basicamente, alimentando o nosso rio. Tá? Então, é como se fosse o seguinte, ó, fazer um desenho aqui para vocês. Ó. Deixa eu pegar aqui o marcadorzinho. Como se fosse isso daqui, ó. Imagine que, pegar uma preta, imagine que aqui eu tenho um corte aqui transversal de um rio, né? Ok? E aí eu tenho aqui o meu lençol freático aqui nesse nível aqui, ó. Aqui também nesse nível, ok? Então, o que vai acontecer aqui na calha do rio? Bom, vai estar cheio de água, né? Vai estar cheio de água. Se eu tenho um lençol nesse nível, aqui não ficou muito bom essa água, deixa eu fazer melhor aqui. Não vai ficar... Não sei se vai ficar melhor, Pedro, mas vocês estão entendendo, né? Aqui tem um nível d'água aqui no rio. Pronto, ficou melhor. Tá? Então, o que acontece? Essa água aqui, ó, que vem percolando no solo e chega no rio, tá? Desse lado aqui também, ó, percolando aqui no solo e chega no rio, é justamente a nossa vazão de base. Ok? Então, se está entrando aqui, ó, vamos pegar outra caneta aqui. Se está entrando aqui esgoto infiltrado, está entrando aqui elemento químico infiltrado, vai piorar a qualidade desse lençol e o lençol está abastecendo o rio. Logo, a qualidade do rio piora. Agora, a outra linha que a gente viu é do escoamento superficial. Né? Imagine que choveu aqui na região, ó,
tá? Choveu aqui nos dois lados. E eu tenho uma lâmina d'água que vem aqui em cima e chega no rio também. Uma lâmina d'água que vem aqui em cima e chega no rio também. Se nessa região aqui também, ó, é uma região contaminada, né, com poluição difusa, por exemplo, cheia de lixo, essa qualidade aqui da água também vai chegar no rio, né, e vai piorar também a qualidade do rio. Então, por isso que a gente tem hoje, por exemplo, o Tietê, né, totalmente poluído. Né? Então, esse daqui é um problema clássico, né? Clássico. A gente tem diversos córregos assim. Então, por esse lado aqui, pessoal, seja pela vazão de base ou seja aqui pelo escoamento superficial, né, da água pluvial, vai gerar esse problema de poluição. Do outro lado aqui, pessoal, olhando agora, aqui a gente está falando de qualidade, né? Agora vamos olhar aqui a parte da quantidade, que aí envolve alagamento, inundação. Então, olha só, se aumenta a população, pode aumentar o quê? Lixo e sedimento, tá? Se aumenta o lixo e sedimento, ó, já vem direto aqui, ó, diminui a capacidade das obras, tá? Diminui a capacidade das obras, tá? Imagine um curso d'água, uma macro drenagem, que está chegando muito lixo nele, está chegando muito sedimento nele, né? Ele começa a perder seção hidráulica. Começa a perder seção hidráulica. Então, pegando esse exemplo aqui, ó, imagine que agora o meu perfil aqui do rio, o fundo não está mais lá embaixo, o fundo está aqui, ó. Por que está aqui? Porque tudo isso aqui foi assoreado. Juntou lixo, juntou sedimento, juntou tudo. Então, a minha área hidráulica aqui é pequenininha, tá vendo? O que vai acontecer com a lâmina d'água? A lâmina d'água vai aumentar, né? E vai transbordar aqui para as minhas laterais. E o que tem na lateral? Tem as casinhas, tem o pavimento, tem o mercadinho, né? Então, olha só, se aumenta lixo e sedimento, diminui a capacidade da drenagem natural da bacia, né? Ou às vezes artificial. E gera o quê? Problema de inundação. Certo? Olha só, pessoal, esses dias eu fui numa obra, justamente estavam fazendo uma limpeza, né? Uma limpeza de um curso d'água. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês, ó. Ó, achei aqui, ó. Deixa eu colocar na tela aqui. Deixa eu ver se dá para aparecer para vocês. Olha só, pessoal. Ah, deixa eu voltar aqui. Não sei quem viu essa postagem, mas olha só. Aqui, inclusive, são os lixos que foram pegos aqui pelo ressalto hidráulico. Ó. Tem um degrau ali, ó, tá vendo? Olha a margem, ó, a quantidade de lixo que já tem, ó, tá vendo? Então, esses lixos aqui que podem ir chegando na drenagem, né? Fora o sedimento, que o sedimento, como eu comecei a apresentação, já é algo natural, né? Olha só, que está sendo feita a limpeza de um curso d'água, de uma canalização. Deixa eu ver se foca aqui de alguma forma. Aí, focou. Ó. Então, só isso daqui já é sedimento. Ó. A máquina está limpando aqui ó, esse curso d'água. Então, a seção hidráulica que era bem maior, né? Hoje olha o tanto de sedimento que tem, ó. Ó. Tá vendo? Onde está o pé do rapaz é onde está a parede do canal ali, ó. O resto é tudo sedimento, ó. Ok? Então, assim, sedimento naturalmente já vai fechar a seção hidráulica, né? Agora, quantidade de lixo, né? Que chega no curso d'água, meu amigo, não é brincadeira, né? Isso daí gera o quê? Reduz a capacidade da seção e gera o problema de inundação. Olha só, uso e ocupação do solo alterado. Por quê? Porque as cidades estão crescendo, então está tendo menos área verde e mais área cinza. O que gera aqui, né? A área impermeável. Ou seja, aonde tinha uma área que infiltrava a água, agora só está escoando, porque é concreto, é asfalto, é telha, então não tem muita infiltração, né? Escoa direto. Se tem esse processo aqui, o que gera? Aumento do ESD, escoamento superficial direto. Né? Se está infiltrando menos, está escoando mais. Ok? Se está escoando mais, aumenta a vazão de pico. E se aumenta a vazão de pico, gera problema de inundação. Ok? Outro problema aqui, pessoal, é drenagem modificada. Às vezes tem um curso d'água, ele é retificado, isso gera um problemão também, né? Por quê? Aumenta a velocidade da água.
Se aumenta a velocidade, diminui o tempo de percurso e a água chega num ponto único, né, de forma mais rápida e gera também problema de inundação. Então perceba que os caminhos aqui para os impactos são muitos, né? São muitos. E justamente a nossa atuação para minimizar esses problemas devem ser caminhos contrários a esse daqui, né? Contrários a esse daqui. Ok? Obviamente que o desenvolvimento acontece, a gente querendo ou não, né? Então a urbanização acontece, os loteamentos acontecem, mas existem formas da gente conseguir mitigar esses efeitos, né? Isso que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, olha só. Aqui, dois cenários para vocês entenderem bem, ó. Retificação do curso d'água. Isso aqui é o Rio Pinheiros em São Paulo. Olha como é que ele era antes, ó. Todo cheio de meandros, né? Olha como que ele é hoje, ó. Bem retificado. Tá? Bem retificado. Qual que é o efeito aqui, ó, dessa retificação? Olha essa outra imagem aqui embaixo. Tá? Qual que é o efeito dessa retificação? Primeiro, aumenta a declividade. Tá? Aumenta a declividade, porque diminui a extensão do rio. Ah, mas como assim? Não estou entendendo. Olha só. Se você tem aqui, ó, vamos fazer um outro desenho. Você tem aqui um curso d'água, né? Vou fazer de preto. Você tem aqui um curso d'água, tá? Que ele é cheio de meandros, assim, ó. Ok? Vou fazer outra da margem aqui, ó. Isso aqui é o curso d'água. Beleza. Esse curso d'água, ele sai aqui, ó. Vamos pegar aqui canetinha vermelha. Ele sai aqui de uma cota, ok? E ele chega aqui numa outra cota, nesse ponto de estudo aqui. Tá? Vamos colocar aqui a cota 100 e aqui a cota 90, por exemplo. Tá? Beleza. Se eu pegar a distância aqui, a extensão dele, ó, pegar pelo eixo aqui, ó, a extensão total desse curso d'água, e traçar um perfil longitudinal desse curso d'água, seria algo mais ou menos assim, por exemplo. Ó, tá? Vamos imaginar que tem esse perfil aqui. Ok? Então, nesse perfil aqui, ele sai aqui também da cota 100 e vai parar lá na cota 90. Certo? Beleza. Vamos fazer uma divisão aqui agora. Eita, baguncei tudo aqui, peraí. Pronto. Agora, vamos imaginar o seguinte, que vai ser retificado esse curso d'água. Então, esse curso d'água aqui ó, vai virar basicamente quase que uma reta aqui, ó. Tá? Similar ao que a gente viu ali no Pinheiros, né? Então, o que acontece? Só que ele sai ainda da cota 100, né? Porque a topografia aqui nesse ponto é o mesmo. E ele chega aqui na cota 90. Só que se eu pego a extensão dele, agora que é reta, a extensão é bem menor. A extensão é basicamente como está na planta aqui, ó. Essa extensão aqui. Certo? Então, o que vai acontecer? Para ele sair da cota 100 e chegar na cota 90, ele vai ter que estar bem mais inclinado. Ó. Vou fazer um perfilzinho dele aqui, ó. Ele vai ter que estar bem mais inclinado aqui, ó. Ok? Para vencer esse mesmo desnível com essa nova extensão. Então, aqui na cota 100, aqui na cota 90. Só que a extensão dele aqui, ó, é bem menor, porque agora é só um trechinho reto, não tem toda essa extensão que dá toda essa volta. Certo? Então, esse perfil aqui mais inclinado dessa drenagem, né? O que é basicamente? É diminuição da extensão do rio e o aumento da declividade. E se eu avaliar o aumento da declividade, aumenta o que? A velocidade, porque se eu tenho uma rampa aqui, ó, solta um carrinho nessa rampa aqui de cima e um carrinho nessa rampa aqui de baixo. Qual que vai ganhar mais velocidade? Aqui de baixo, mais inclinado, né? Então, aumenta a velocidade. Aumentou a velocidade, diminui o tempo de concentração. O tempo que demora para a água vir desse ponto aqui para esse ponto aqui, ó, nesse cenário 2, ele é menor do que aqui no cenário 1. Por que ele é menor? Porque aqui a velocidade é maior, o escoamento vai de forma mais rápida. Então, ele chega aqui a jusante, né, em menos tempo.
certo? É igual você ir de uma cidade para outra a 60 km por hora ou ir 120 km por hora. Você vai chegar na metade do tempo indo 120 km por hora, certo? Então, se você diminui o tempo de concentração, você aumenta a vazão de pico. E olha só, que a gente estava vendo no ábaco aqui, ó, tá? Pico aumenta, né? Vazão de pico aumenta. Ok? Do outro lado, ó, diminuindo a extensão, né? Que é o mesmo conceito, diminui o tempo de concentração e aumenta a vazão de pico. Não tem milagre, né? Isso daqui é o que acontece, tá? É o que acontece. Então, essas retificações aqui, exacerbadas, podem gerar esses impactos aqui, ó. Aumento de velocidade, diminui o tempo de concentração, aumenta a vazão de pico aqui, ó. Tá? Nesse trecho aqui, talvez fique uma beleza, né? Que a lâmina d'água é baixa, mas quando chegar aqui embaixo, meu amigo, pode gerar um desastre, né? Olhando aqui essa outra imagem, ó, olha só, aqui é outro processo, né? Que está aqui como uso e ocupação do solo alterado. Olha só, isso aqui é um loteamento. Então, aqui era o antes, né? Tem a área aqui do futuro loteamento, e aqui é o depois, já com o loteamento implantado. Então, aqui era tudo mato, ó, tá? Tudo mato. Quando chovia aqui, o que acontecia? Né? Deixa eu fazer um outro desenho aqui, ó. Então, olha só, vamos representar aqui o cenário antes. O cenário do antes aqui, vou fazer um ideograma. Para quem não conhece aqui o ideograma, é um gráfico que aqui eu tenho vazão e aqui eu tenho tempo, tá? Beleza. O cenário antes, tá? Que eu vou fazer aqui em azulzinho. O cenário antes, quando chovia, vamos pensar nesse ponto aqui final, ó, do exutório, tá? Quando chovia, chegava água, uma vazão, parava de chover, depois diminuía e parava aqui o escoamento, né? Parava a contribuição. Agora, com toda essa área aqui, ó, já urbanizada, já implantada, tá? Se não tomar cuidado, não tiver essas medidas que a gente vai ver hoje, né? Outras medidas, a chance é que essa vazão de pico aqui, ó, tá? No mesmo ponto de saída, né? Ela chega a uma vazão bem maior aqui, ó. Tá? Bem maior. Ok? Então, olha só. Aqui eu tinha uma faixa aqui de vazão, né? Nesse nível aqui, ó, no antes. Agora eu tenho uma faixa aqui em cima. Então, olha o delta que foi gerado aqui, ó, de vazão, né? Nosso delta Q aqui que foi gerado. Simplesmente pela mudança de ocupação aqui, de uso do solo. Aonde chovia aqui e infiltrava bastante, agora chove, assim, vai escoar quase que tudo, né? Se não tiver aqui dispositivos, se não tiver elementos, né, que atuem para amortecer, bom, é quase tudo casa e asfalto, né? Então, vai chegar uma contribuição bem maior. E esse aqui que é o risco, né? Esse aqui que é o risco. Então, diminui a infiltração da água, da chuva, aumenta o escoamento superficial direto. Se está infiltrando menos, vai escoar mais e vice-versa, né? Se aumenta o escoamento, aumenta a vazão de pico. Então, olhando aqui o nosso cenário, tá? Aumento aqui da área impermeável, aumento o escoamento superficial, aumenta a vazão de pico, problema de inundação ou alagamento. Certo? Então, pessoal, espero que tenha ficado bem claro aí para você essa etapa, né? De como que esses problemas, esses impactos aqui, ó, podem ser gerados. Tá? Então, esse organograma aqui, ó, a gente tem que fugir desse processo, tem que fazer o processo inverso. Tá? Beleza, então tá. Mas aí quais são as soluções, então, para a gente atuar, né, para desenvolver aí processo inverso? Vou mostrar algumas soluções para vocês que são conhecidas como técnicas compensatórias, né, técnicas LEAD, né, que é Low Impact Development, que é desenvolvimento com baixo impacto, né? E aqui dentro dessas técnicas, né, tem uma visão sustentável, né, uma visão, vamos colocar assim, que você vai gerando esse processo de urbanização, né? Você vai convivendo com esse processo de urbanização de forma sustentável, sem gerar grandes impactos, né? Promovendo o máximo de infiltração, promovendo o máximo de amortecimento, saindo daquela visão antiga de drenagem de escoa tudo para jusante, tira a água daqui, né? Só que aí jusante não está preparado, aí gera esses problemas que a gente vê aí, né? Vira e mexe na TV, na internet,
né? Então, promover, assim, o cenário mais próximo possível, né, do ciclo natural da bacia, que eu comentei para vocês. Tendo o homem ou não, o ciclo hidrológico acontece. Por quê? Porque tem água e tem o sol, então ponto. Né? Então, infiltração, interceptação, evaporação, esse é o processo natural. Então, quanto mais a gente consegue promover esse processo, menos impacto a gente gera, certo? Imagine uma região onde você não colocou a mão ainda e o processo natural já está acontecendo, o ciclo hidrológico acontece ali. Quando você coloca a mão nessa região, né, desenvolve algum empreendimento, algum tipo de obra, e esse tipo de obra ainda gera, né, um impacto que era gerado antes de você chegar, né, ou seja, impacto zero, bom, você desenvolveu algo extremamente sustentável, né? Porque antes saía tanto de vazão, X de vazão, depois continua saindo X de vazão, pô, você desenvolveu algo que realmente é sustentável, está se sustentando ao longo do tempo, mesmo com o processo de urbanização. Tá? Obviamente, pessoal, não dá para a gente ter, né, é quase que impossível ter impacto zero em tudo, né? Mas a questão não é ter impacto zero em tudo ou não ter em tudo, a questão é essa mudança da visão, né, do entendimento da drenagem, a proposição das soluções, a implantação dessas soluções. Né? Então, olha só, essa é uma área, inclusive, pessoal, que eu comentei aqui alguns minutos atrás, que é uma área que você ainda consegue ser pioneiro no país, inclusive, tá? Porque é uma área que no Brasil ela está engatinhando, assim, né? Em outros países já tem, assim, muitas aplicações e tal. No Brasil também tem diversas aplicações, já tem leis, tem manuais, né? Mas, assim, ainda está numa etapa que se você cair de cabeça aqui, você virar pioneiro aqui, né? Se tornar uma referência nessa área, não é complexo, não, viu? Porque, assim, pouquíssimos engenheiros estão se aprofundando nessa área, né? Então, assim, é uma oportunidade aí para vocês que querem, como a gente falou na aula passada também, se destacar nesse mercado, né? Então, quantas empresas aí que não conhecem essas técnicas, não sabem como dimensionar, não sabem como aplicar? Um montão, tá? Faltam profissionais, tá? E quando eu falo assim, faltam profissionais, não é uma visão só minha não, tá, pessoal? É uma visão só minha. Tudo bem que eu estou no mercado já há 14 anos, né? A gente já vai tendo esse feeling do que está pegando, né? Que está tendo muita demanda, não está tendo oportunidade, não está tendo. Mas assim, outros profissionais que atuam no mercado, outros colegas aí, né? Outros colegas de profissão, tem empresas, né? Inclusive, a gente fez um bate-papo com a Beatriz Codas, né? Que é a proprietária da Giasa, né? Uma empresa de projeto de São Paulo, que ela também está atuando bastante nessa área, né? De drenagem sustentável e tal, principalmente pelo loteamentos, empreendimentos privados e tudo mais, né? E ela comenta assim, a dificuldade que tem de achar engenheiro que atua nessa área. É a mosca branca, né? Mosca branca. Né? Então, vou mostrar aqui para vocês rapidamente ó, um pouco da visão dela sobre essa questão, para não ficar só eu falando aqui, né? Pessoal, não sei se está saindo o áudio aí para vocês. Deixa eu só organizar assim, ó, para garantir que vai sair o áudio. Deixa eu compartilhar aqui direto o vídeo com vocês, para garantir que vai sair o áudio aí para vocês. É um videozinho menos de um civil, minuto, tá? mestre em Só para vocês verem a saneamento visão dela. hidráulica, e fiz uma especialização em infraestrutura verde há uns 5 anos, onde tenho atuado mais fortemente aí, trazendo esse tema aqui para o Brasil, né? Já trabalho, sou sócia diretora da Giasa Engenharia, que é uma empresa de projetos, né, que atua no segmento de saneamento e drenagem já há 20 anos. A gente trabalha, né, com público privado e público, e eu cuido também bastante de um setor dentro da empresa que é a aplicação para mercado imobiliário, bairros planejados, iniciativa privada e prefeituras, né? Então, atualmente, a gente tem aplicado aí bastante desses conceitos e dessas ideias nesses clientes. Quem gostar desse assunto, estamos à disposição, sempre procurando gente que queira trabalhar com isso, principalmente engenheiros, né? A gente sempre está ainda precisando de muita gente aí para trabalhar nesses projetos e aprender um pouco mais disso.
Bom, pessoal, vocês viram, né, a visão um pouco da Bia também, né? A Bia que atua bastante aí com essas soluções, né? Projetos desenvolvidos aí para a parte privada e pública, né? Prefeituras também nessa linha, né? E a carência de profissionais para atuar nessa área, né? A Bia mesmo sempre está precisando de gente para trabalhar, né? Nessa área. Tá difícil, né? Difícil achar profissionais, né? Acaba ficando meio que mosca branca aí, mas para vocês que estão assistindo aqui é uma baita oportunidade, né? Porque vocês podem ser esses profissionais, né? Então, olha só, aqui nós temos algumas soluções, né? Que eu vou compartilhar aqui com vocês, que vêm de encontro com essa visão, ok? Qual visão? Bom, de promover mais a infiltração, de promover o máximo de amortecimento, né? De tentar resgatar ali o máximo possível, né? O ciclo hidrológico natural da bacia, né? Então, olha só, tem um tipo de pavimento que ele é conhecido como pavimento permeável ou pavimento poroso, tá? Qual que é a grande questão desse pavimento, né? Primeira coisa, existem algumas limitações, tá, desse pavimento, principalmente relação de carga, né? Por isso que ele é utilizado mais em estacionamentos, onde tem pouco trânsito e tudo mais. Mas ele é um pavimento poroso que, quando chove sobre ele, essa água não escoa, né, superficialmente, né, como nós temos ali em pavimentos tradicionais. Então, o pavimento tradicional, você tem ali a precipitação nele, rapidamente a água já escoa para a sarjeta e da sarjeta vai para a boca coletora, né? No pavimento permeável, qual que é a ideia? Fazer com que o próprio pavimento absorva essa água, promova essa infiltração pouco a pouco, né? Então, a base dele é drenante, né? Tem uma base aí permeável. Então, vai gerar um volume ali para amortecer essa chuva, né? E pouco a pouco promovendo ali a infiltração desse volume, tá? Pode ter casos, pessoal, que a sua fundação, né, é um solo argiloso e você tem que trabalhar com uma tubulação de drenagem. Então, você não vai promover a infiltração no solo, mas vai promover esse amortecimento nessa caixa permeável que está abaixo do pavimento, tá? Então, a ideia é sair do escoamento rápido do pavimento tradicional, que vai direto para a sarjeta, e promover essa infiltração, esse armazenamento, tá? Então, essa técnica aqui é bastante utilizada na área de estacionamento, de vagas, porque ela tem uma limitação estrutural, sim, né? Ela suporta menos carga, ok? Mas pode ser aplicado nessas regiões e contar essas regiões, né, como áreas ali de absorção, né, de infiltração, ok? Também a vala de infiltração é uma vala que pode ser aplicada linearmente, né, ao longo aí das infraestruturas, né? E onde você teria uma vala, muitas vezes, de concreto, que daria basicamente só um escoamento, né, para a sua vazão, um sentido de escoamento, aqui você consegue promover uma infiltração, uma detenção dessa água de chuva, né, e também um filtro de sólidos nas camadas superiores, né, porque você tem ali uma vegetação que já vai meio que barrando, né, essa quantidade aí de sólidos, tá? Então já faz um pré-filtro aí para o sistema, ok? Sempre observar, né, pessoal, a fundação a qual nós vamos atuar com essas soluções, porque se for uma fundação impermeável, você não vai conseguir infiltrar na fundação, né? É meio óbvio, tá? Então você vai ter que trabalhar com tubo perfurado, tá? Tubo perfurado na base. O que é o tubo perfurado? O tubo perfurado vai receber ali a água que está vindo das camadas superiores e vai dar um direcionamento para ela, né? Mas só aí você já amorteceu bastante, né, essa água de chuva. Agora, se a fundação for permeável, você consegue promover essa infiltração no solo direto ali na fundação. Tá? Obviamente com a base de cascalho, né, composto orgânico para crescer a vegetação em cima, essas camadas, né? Mas na base lá você consegue transferir essa água de chuva para o solo e promover essa infiltração. Muitos casos também, pessoal, de micro-reservatório, né? Aí numa escala bem pequena mesmo, residencial mesmo, basicamente de lote, né? Um reservatório enterrado que recebe a água de chuva, né, que vem do telhado da casa, e amortece essa água e elimina a lâmina excedente apenas. Tá?
Então, é uma detenção aqui das águas. Por quê? Caiu no telhado, não vai ficar infiltrando no telhado, não é para infiltrar no telhado, né? Ela vai escoar, vai direto para a calha e vai descer para a sua rua frontal, né? Só que aqui, antes de ir para a rua frontal, passa pelo micro-reservatório e o que vai para a rua frontal é o excedente. Então, você gera esse amortecimento, essa detenção, ok? Outro dispositivo, pessoal, bem pontual nesse caso, né, para pequenas áreas também de drenagem, é o poço de infiltração. O poço de infiltração, como o nome diz, né, é bem simples de entender, porque ele realmente é um poço, tá, onde você vai encaminhar as águas de drenagem para esse poço. As águas de drenagem de escoamento chegando nesse poço, ele vai infiltrar, né, ao longo da profundidade do poço de infiltração. Então, no dimensionamento desse poço de infiltração, leva-se em consideração o diâmetro do poço e a profundidade do poço. E, obviamente, as características do solo. Como eu disse, se for um solo impermeável, não tem infiltração, né? Ok? Se for um solo permeável, tem infiltração. Tá? Então, aí dá para trabalhar com essa técnica também. Na mesma linha, porém, no sentido longitudinal, também as trincheiras de infiltração. Acho que dessas técnicas todas, talvez seja a mais comum de ser aplicada, né? Trincheiras de infiltração. Então, é uma trincheira, né, no sentido longitudinal, preenchida com pedra, né, com brita, ok? Que se você tiver o solo de base permeável, a água vai para essa brita, da brita ela infiltra ali no solo, tá? Se o solo for impermeável, a água vai para a brita, né, acumula ali na brita, e aí é aliviado por um tubo perfurado. Tá? Então, trabalha com infiltração ou com detenção, a depender do solo de fundação. Tá? Então, esse tipo de aplicação é interessante porque fica enterrado ali, né? Você não vai ocupar um espaço superficial, né, basicamente. Né? E, ao mesmo tempo, você está direcionando o escoamento para um dispositivo que vai promover a infiltração. Então, você reduz o escoamento superficial direto. Certo? Então, pessoal, esse conjunto de técnicas aqui, que existem tantas outras, né? Mas eu quis trazer aqui talvez as principais para vocês já irem se familiarizando, são técnicas que vão totalmente na contramão desse organograma aqui, ó. Tá? Que são técnicas que vão filtrar já várias impurezas nas camadas superficiais, são técnicas que vão promover a infiltração e menos aqui o escoamento superficial direto, são técnicas aqui que vão reduzir aqui muitas vezes essa vazão de pico, né? Que vão reduzir a parcela de área impermeável da bacia, tá? Então, elas vão na contramão, por isso que são técnicas indicadas aí na linha sustentável, tá? E olha só, dentro aqui dessa visão, você já tem aqui alguns materiais bem interessantes nessa linha, tá? Quem quiser se aprofundar aí depois também. Tem aqui o manual do Paraná, né, que é um manual aqui de drenagem que trata aqui das técnicas também sustentáveis e mostra, inclusive, como dimensionar cada uma dessas técnicas aí que eu mostrei para vocês, tá? Tem o manual do Swim, que é um software de modelagem hidrológica e hidrodinâmica, né, que nesse manual aqui também você consegue fazer modelagens hidrológicas e hidrodinâmicas dentro do Swim, já contemplando também essas técnicas de trincheira, de poço de infiltração, entre outras, estão dentro do software, que inclusive ele é gratuito, né? Você consegue aqui fazer os modelos utilizando esses dispositivos, né? E na plataforma Sobre as Águas, né, nós temos também aulas ali, materiais, planilhas, né, que também ensinam como fazer o dimensionamento aí da drenagem sustentável, tá? Então, hoje em dia, existem vários recursos aí para a gente se aprofundar nessa área, né? Cabe a nós aí sermos os pioneiros nessa área aí, porque pouca gente aí está dominando essa área, até agora, pelo menos, né? E é uma área que não tem mais volta, tá, pessoal? Haja vista que os impactos que nós temos tido, né? É uma área que, assim, é um foguete que não vai dar ré, tá? Que não vai dar ré. Tenho observado cada vez mais aí no país a quantidade de obras nessa linha, tá? Lei que já saiu, né, estadual, manuais que estão abordando cada vez mais, tá? Então, assim, o negócio está crescendo, tá? Como a Bia comentou, né, da Giasa, né,
há uma dificuldade em encontrar profissionais que atuam nessa área, específico até aqui de drenagem sustentável. Tá? Então, aqui é um caminho a ser trilhado, é uma oportunidade a ser agarrada. E essa oportunidade, ela vem de encontro com tudo que a gente passou aqui, né? Que é justamente redução dos impactos, né, ambientais da drenagem. Como a gente viu o organograma, vários caminhos podem gerar ali para esses impactos, né? E esses sistemas de drenagem, essa visão alterada, essa visão atualizada, ela vai na contramão desses caminhos para mitigar, para minimizar, para eliminar esses impactos, tá? Então, pessoal, você que está ingressando aí na área de drenagem, está mudando de área, você que já está fazendo um upgrade, né? Essa questão dos impactos é muito importante, tem se tornado cada vez mais importante, tá? Cada vez mais importante. Como eu disse, é um foguete que não vai dar ré. Então, estejamos preparados. Quem largar primeiro, né? Quem primeiro vai tomar água mais limpa, né? Como diz no mercado, né? Porque tem pouca gente, né? Então, essa é uma oportunidade aí para vocês se aprofundarem também, totalmente alinhado com o que precisa realmente. Não é uma oportunidade que a gente consegue agarrar, mas está tirando proveito de alguma coisa. Não, a oportunidade que vem alinhada com o que precisa ser feito. Precisa ser feito isso, né? E tem pouca gente fazendo isso. Então, é uma oportunidade alinhada com isso. Tá? Então, agarre essa oportunidade. Tá? A gente vai seguir essa esteira ao longo aqui das nossas 10 aulas de aquecimento. A gente vai, né, abrindo essa visão, né, vendo as oportunidades, vendo onde dá para atuar, ter mais retorno, menos retorno, tá alinhado com o que precisa. Então, a gente vai vendo tudo isso para chegar com uma visão madura na nossa semana da drenagem urbana, e ali a gente dá um mergulho profundo e a gente mostrar para vocês o caminho para vocês dominarem a drenagem urbana, atuarem no mercado e faturarem 10 mil a mais com projetos e consultorias, trazer renda para casa, tudo que a gente já sabe e precisa, tá? Então, pessoal, se você não fez ainda a sua inscrição na semana da drenagem urbana, esse é o momento, tá? Faça a sua inscrição, é gratuita, você participa aí da sua casa mesmo, tá? De forma gratuita, sem pagar nada. Então, tanto as aulas de aquecimento aqui, como a nossa semana da drenagem urbana, são gratuitas, onde você vai aprender bastante aí sobre drenagem. E, em específico, na drenagem urbana, a gente vai mostrar os caminhos para você dominar a drenagem urbana, faturar 10 mil reais nessa área, começando aqui no dia 29/1. Então, deixa aí seu nome, seu e-mail e telefone para a gente mandar os materiais pedagógicos para vocês, ok? E se preparem aí para a nossa próxima aula de aquecimento, que vai ser amanhã, tá? Mesmo horário aqui. E nessa aula a gente vai ver como criar a nossa estabilidade na drenagem urbana, passando ali, obviamente, pelos planejamentos, ok? Então, pessoal, espero que você tenha gostado aqui dessa aula 4 de aquecimento. Temos mais 6 aulas pela frente, estamos chegando na metade do caminho do aquecimento para nos preparar aí para a semana da drenagem urbana, tá? O que eu preciso de você aqui agora é somente uma coisa: comprometimento, tá? Só isso, mais de nada, tá? Comprometimento, tá? Então, deixa aqui nos comentários, #comprometido, manda essa mensagem aí pro seu cérebro, falando para ele: eu estou comprometido nessa parada, nessa jornada, vou virar a chave, vou guinar aqui na minha carreira profissional, vou buscar os resultados, agarrar essas oportunidades, tá? Deixa aí no comentário, #comprometido. Tamo junto, nos vemos amanhã, então, no mesmo horário, no mesmo canal. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.